Bom, imagina se pegassem o conceito dos Deadite, da franquia Evil Dead, e fizessem um filme sobre isso, tipo um longa-metragem, que o foco principal fosse isso. Bom, é isso que o argentino Damien Chazelle pensou quando ele criou o roteiro de O Mal que Nos Habita. E com isso, né, ele conseguiu trazer essa abordagem não tradicional para o filme de zumbis, onde ele combina tanto uma possessão demoníaca quanto, né, esse negócio zumbis serem, né, conseguirem espalhar a infecção desse filme que eu irei contar para vocês hoje a história completa. Então, me acompanhe enquanto eu conto isso e, né, como ele também foi feito. Bom, o Damien, ele desenvolveu o roteiro em 2021 e ele colocou ele para num evento chamado Stygies Beatbox, que, né, foi fundado pela Film Market Hub e pelo Festival de Filme de Stygies, mas nessa época ele estava na 56ª edição. Com isso ele ficou com o segundo lugar e atraiu, né, a atenção da Shudder, da La Puerta Roja, do Ramusini e Machaco Filmes para que eles produzissem, né, o longa-metragem completo desse roteiro. Com isso as gravações ocorreram em 2022 e em 13 de setembro de 2023, ele lançou o filme no Toronto Film Festival. E aqui no Brasil somente chegou, né, em 2024 e nos outros países chegou subsequentemente em 2023 após o lançamento no Toronto, no Festival de Toronto. O filme, né, ele abre com dois irmãos, chamado Pedro e Jaime, escutando um barulho vindo da floresta, né, que eles moram numa área rural. Eles vão lá ver investigar, junto com umas armas e cachorros, e não saem muito, né, de noite. Daí eles resolvem lá de manhã pra ver o que aconteceu e encontram um corpo decepado. O corpo tá tipo só metade assim cortada da parte da perna, né, para fora, e encontram vários papéis, vários apetrechos e descobrem, né, e veem que num desses papéis está o nome de Maria Helena, que é a vizinha deles, que eles sabem quem que é. Eles vão até a casa de Maria para tentar entender o que aconteceu, encontraram um cara morto que tinha umas coisas com o nome dela e ela conta, né, que o filho dela, o Uriel, tá possuído e que ela chamou esse limpador, que é o nome que eles dão pros caras que vão exorcizar e matar esse pessoal possuído pelos demônios, e contratou esse limpador para exorcizar o filho dela e matar o filho dela para que a alma dele seja limpa. Só que isso faz um ano atrás que ele foi possuído. Ela ligou pra polícia nesse um ano, eles cagaram porque ela tinha falado. E os dois irmãos então entendem, né, toda a história do que aconteceu e vão até a polícia pra entender, né, por que eles não foram até um ano atrás pra tentar para ajudar a Maria. E eles falam, eles cagam porque os irmãos estão falando e tipo intimidam os dois para os dois saírem dali. Eles vão até a casa do Ruiz, que é quem é o dono das terras onde a Maria mora, e lá ele explicam tudo o que tá acontecendo e o Ruiz fala que não quer essa porra na terra dele. Então ele vai até a casa da Maria de noite com uma espingarda para matar o Uriel. A Maria fala: "Não, não faz isso, porque se você matar ele com uma espingarda, a alma do meu filho não vai, tipo, ser livre, vai ficar presa e a infecção vai se espalhar." O Ruiz, então, não faz isso. Ele volta pro carro dele, passa a noite no carro, e de manhã, né, o Pedro e o Jaime vão até o Ruiz com a esposa dele, a Jimena, e os três, e o Ruiz fala, não quero, o Ruiz fala, então, como eu não vou poder matar esse cara, vamos levar o corpo dele pra lá, longe das minhas terras. Eles vão lá, pegam o Uriel, colocam na caminhonete do seu Ruiz e vão levando ele lá em estrada dentro. Daí, enquanto eles estão viajando, do nada eles param e veem que o Uriel não tá mais ali porque simplesmente abriu a parte da caçamba da caminhonete. O Ruiz fala, como ele não tá mais aqui, não é mais problema nosso, então foda-se, vamos fazer o chamar de dia, né? Com isso, os três voltam pra casa e o Ruiz e a Jimena estão passando o dia assim, até que a Jimena grita e o Ruiz vai ver. E lá eles veem que ela fala, uma cabra tá possuída. O Ruiz pega uma pistola, a Jimena fala, não, não faz isso. Ela até pega um machado pra falar, não, tenta usar o machado. Ele fala, sai daqui, sai daqui. E daí ele vai lá, atira na cabra que tá possuída. A Jimena é possuída, mata o Ruiz e daí depois ela se suicida, né? Tipo, com o machado, igual tá no pôster do filme. Com isso, à noite, o Eduardo, que é o outro filho da Maria, ele chega na casa dos dois irmãos, explica que o Ruiz e a Ximena estão mortos e que a mãe deles desapareceu depois que eles saíram de casa. Ele pede abrigo para os dois, o Pedro aceita que ele fique, mas fala, você vai embora amanhã de manhã e a sua arma vai ficar aqui com a gente. Porque, né, o Pia trouxe uma pistola que estava no quarto do Uriel, que mostra no dia seguinte. Os dois irmãos então bolam um plano.
O Jaime vai até a mãe deles, a Sara, buscar ela, enquanto o Pedro vai até a casa da ex-esposa dele, a Sabrina, para buscar os dois filhos dela, a filha dela com o atual, a Vicky, e o atual dela, né, que é o Leonardo. O Pedro chega lá na casa deles. O Leonardo quer deixar ele entrar de primeira, mas ele força a entrada. Ele tira as roupas e fala: Não, chama a Sabrina, chama a Sabrina. Daí a Sabrina aparece, começa a falar: Por que caralho você tá pelada? Ela tava com a Vicky no colo. Ele fala: Não, a gente tem que sair daqui, porque tem um possuído lá. Que é o nome que eles chamam o pessoal que tá possuído, né? E a vila tá toda comprometida e não sei o que. Nem nesse meio tempo o cachorro da família começa a lamber as roupas do Pedro. Parece que tem alguma coisa do Uriel ainda dentro, né? Tipo uns líquidos do Uriel e é possuído. Enquanto eles estão discutindo, o Pedro pede pro Santino, que é o filho dele, buscar o Jair, que é o outro irmão, o outro filho dele, autista. Isso vai entrar em. Vai ser relevante pro próximo coisa. E com isso, a Vicky começa a fazer carinho no cachorro. O cachorro mente pega a cara assim da guria e começa a arrastar ela assim pela cozinha com o Jaime, o Santino gritando, falando pro Léo ver o que aconteceu. O Léo vê embaixo da cama, o cachorro sai correndo pra fora. O Leonardo sai apressado de procurar a filha, mas não encontra. Daí o Pedro volta pra casa, o Leonardo volta também pra buscar uma pistola pra atirar. O Pedro fala: Não atira no cachorro, não atira nele. Mas foda-se. Daí o Leonardo sai de casa correndo. O Pedro vai ver o Jaime, consegue colocar ele no. Consegue tirar ele da cama, né? Porque ele pelo jeito é não verbal e não consegue se movimentar direito. E depois disso ele sai correndo atrás do Leonardo. Ele deixa o Jair, né, que é o cachorro, que é o filho autista dele, numa mesa, vai atrás do Leonardo, mas chega tarde demais. O Leonardo já tinha atirado no cachorro e a Vicky já tinha sido possuída. O Leonardo lá parado por um tempo, o Pedro retorna, rouba um dos carros da família e coloca tanto o Santino quanto o Jair lá dentro e sai. Nesse meio tempo, quando ele tá saindo, o Leonardo volta, a Vicky já tá lá com a Sabrina e ele atropela a Sabrina, matando ela e, consequentemente, ele também tava possuído nesse meio tempo. Então, Vicky e Leonardo estão possuídos, e agora, como a Sabrina morreu e como já tem dois possuídos do lado, ela também foi possuída. O Pedro chega onde que tá o Jaime e a mãe deles, a Sara. Os cinco começam a andar, não tem o que fazer, porque, tipo, a mãe deles não levou dinheiro, eles também não levaram dinheiro, então eles não têm muito dinheiro para comprar mantimentos. E então eles estão tão fodidos. O Jaime então lembra que ele tem uma amiga chamada Mirta, que era uma limpadora, e eles vão pra casa dela. Eles começam a conversar, o Jaime explica a situação pra ela. Só que daí a Mirta, tipo, do nada, à noite, assim, o Pedro resolve dormir com o Jair no carro, já que, né, tipo, pra movimentar ele seria pelo jeito mais difícil. E daí resolveram esperar até o dia seguinte e ele vai dormir com o Jair no carro. Daí a Sara tá dormindo com o Santino. Daí do nada a Sara acorda e tá a Sabrina com o Santino no colo assim, falando: Não, vou buscar meu filho e tal. A Sara grita, o Jaime vai ver, o Jaime vai chamar o Pedro, explica o que tá acontecendo. O Pedro vai lá pro quarto Santino, vê a Sabrina com ele no colo. A Sabrina fala que não vai deixar ele ficar longe dos filhos, não vai deixar ele ficar com os filhos dela e pula da janela com o Santino. Só isso, ela só pulou da janela. O Pedro sai correndo, daí eles fazem um plano. A Sara vai ficar com o Jair na casa, né? Vai ficar ali na casa pra ficar de olho no Jair. A Mirta, como era uma limpadora, e o Pedro vão atrás do Uriel para tentar exorcizar ele. E o Jaime vai atrás da Sabrina para conseguir salvar o Santino. Então, assim ficou o nosso núcleo. Sara em casa, a Mirta e o Pedro indo procurar o Uriel e o Jaime indo procurar a Sabrina para salvar o Santino. Enquanto eles estão arrumando tudo, a Mirta fala: Olha, tô sentindo uma coisa muito estranha em questão do Jair. O comportamento dele tá muito estranho, a mão dele tá tipo como se fosse um possuído. Eu sei como é que é, porque eu já vi caso de autistas possuídos que eu tive que exorcizar. E ele está apresentando sinais. O Jaime, tipo, ele caga, ele fala: Não é isso, é porque ele é autista, então ele vai ficar desse jeito mesmo. E daí eles seguem em viagem. Nesse meio tempo, né, o Jaime ele encontra a Sabrina, só que infelizmente ela já tinha matado o Santino e tava comendo, abriu a cabeça dele e tava comendo o cérebro dele. Ele, na raiva pela morte do sobrinho, atropela ela contra uma árvore e mata ela uma segunda vez.
Daí a Mirta e o Pedro chegam numa escola abandonada, onde que eles encontram várias crianças possuídas, e elas mataram todos os adultos que tinham lá, e todas elas tentam, tipo, dissuadir os dois de alguma forma, falando, não, ele tá naquela casa, ele está na minha casa, que é lá na colina, pra eles não chegarem perto do Uriel. Mas, tipo, os dois conseguem perceber que eles estão sendo enganados. O Pedro ainda tá meio lelé da cabeça, assim. Mas, ele tipo, umas crianças possuídas falam, não, ele tá na minha casa e tal. O Pedro fala, não, para de mentir aí, pá, 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 na cabeça da criança. Deve ser muito divertido. Daí, eles vão lá, eles descobrem onde o Uriel tá, que ele tá embaixo do palco de apresentação, porque tá cheio de cal e as crianças estão com um cal na mão, um cal no pé, e lá tá os corpos dos adultos. A Mirta começa a preparar as coisas de exorcismo e fala, eu preciso ver a nuca do Uriel. Só que o Uriel é tão gordo, mas tão gordo, que ele não consegue. E a única forma deles fazerem isso era, tipo, desmembrar o Uriel e daí tentarem desvirar o Uriel com ele desmembrado, assim, tipo, braço, perna, esse tipo de coisa. Daí as crianças falam, não, não, tem um machado de incêndio ali na sala do diretor, Pedro. Com ele você vai conseguir. Daí o Pedro vai lá, ele pega, ele vê que não tem nenhum machado, ele é preso na sala do diretor e as crianças matam a Mirta e destroem todo o equipamento de limpadora dela. Então, com isso, o Pedro não tem como fazer mais o exorcismo. Mesmo se ele soubesse, não tem mais como fazer. E com isso, ele na raiva, ele vê a cabecinha do Uriel, ele pega um negócio que tava quebrado, que tipo, serve como um taco, e começa a bater na cabeça do Uriel até matar ele. Nisso, sai uma criança demônio de dentro do corpo do Uriel, que como ele tava muito gordo, ele tava gerando essa criança demônio. Que isso acontece se você não exorcizar, elas vão gerar um demônio. E com isso, essa criança sai, o Pedro tá no chão desolado, vendo que ele não consegue fazer nada, e a criança só ri, debochando, e passa a mão assim, ó, na cabeça do Pedro, como ela tá sendo ensanguentada, fica uma marca assim de sangue na cabeça dele. E com isso ela sai da escola junto das outras crianças e deixa um cachorro lamber e tá solta no mundo. É isso, o demônio tá livre no mundo lá desse filme. O Pedro volta para casa, se reencontra com o Jaime e vai preparar as coisas vai preparar um sorvete pro filho dele comer, que o filho dele gosta muito de sorvete de maçã. Tanto que uma das coisas quando eles estão sem dinheiro, que ele fica bravo é porque não tem sorvete de maçã no lugar que eles foram pra ele comprar pro filho dele. Tá, daí enquanto ele tá lá dentro com o filho, ele vai tomar banho, que o Jaime começa a ver, tipo, a investigar, a andar pela toda a coisa da Mirta. E lá ele encontrou o Eduardo. Tipo, ele numa coisa assim em cima, todo coberto, com um travesseiro, com a pistola assim na mão, não na boca, mas tipo assim, só segurando. E ele fala, e ele explica tudo o que aconteceu pro Jaime. Explica que ele ficava escutando vozes na cabeça dele, que é elas que pediram pra ele matar o limpador. E ele matou, ele deu parte pros porcos, ele devorou parte da carne do limpador. Por isso só metade do corpo tava. E com isso também, ele que matou a mãe dele devorou e falou, olha, o mesmo destino que eu dei pra minha mãe aconteceu com a sua mãe. O Jaime fica desolado, não entende o que vai fazer. Daí o Pedro sai do banho, começa a colocar fogo. E o Jair começa a começa a se afogar, né, com o sorvete. Ele tá com a colher assim, na boca. O Pedro tira e começa a sair tufos de cabelo da boca do Jair. E um colar. Daí quando o Pedro vê que é o colar da mãe dele que caiu no sorvete, ele só sai do local, porque o Jair dá uma olhada assim de canto de olho, assim, ó, pro pai. Ele sai da casa, se ajoelha no chão e começa a chorar descontroladamente. E assim acaba o mal que nos habita. O filme recebeu críticas muito positivas, né, dos críticos, até mesmo da população, e ele ganhou 4 prêmios. 2 no Prestigious Film Festival e outros 2 no Festival Internacional do Film Fantastique de Gerardmer, francês, caralho. E né, ele ainda foi indicado em mais uma categoria de melhor filme de horror no Critics' Choice Super Awards e outro de melhor som no Platinum Awards. Né, mas não ganhou nenhum deles, só foi indicado mesmo. E o filme também se tornou um marco na Shudder por ser o primeiro filme em língua espanhola do streaming. E né, eu gostei muito do filme. Confesso que, tipo, eu gostei muito deles terem explorado uma coisa dos Deadites, tipo, que não é o que os Deadites são. Isso acontece desde o primeiro filme do Evil Dead, que sim, os Deadites, eles são demônios, eles possuem as pessoas, e eles também conseguem passar
né, passar essa infecção para outras pessoas. Então foi muito legal ver um filme que explora isso, como que a sociedade já conseguiria lidar com isso, né? Tipo, como ele já tem uma organização pronta para lidar com isso, para exorcizar, e foi muito legal ver o filme. As atuações também boas, né? É uma muito legal ver um filme nesse calibre desse jeito e que não tem um remake estadunidense, tipo, não fale o mal. Muito bom. E, né, se vocês já assistiram o filme, o que vocês acharam? Vocês concordam que ele é realmente tudo isso? Deixem aqui nos comentários o que vocês achavam. Né, não esqueçam de se inscrever, dar o like e hypar o vídeo se estão no celular. E até uma próxima.